Os condenados do 8 de janeiro não devem receber o indulto de Natal do governo Lula. Isso porque a proposta exclui indivíduos que tenham cometido crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os 30 condenados pelo Supremo Tribunal Federal envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Os termos do decreto deste ano foram elaborados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estão em análise pelo Ministério da Justiça antes de serem assinados pelo presidente. Também não serão contempladas pelo indulto natalino pessoas condenadas por crimes de organização criminosa, tortura, milícia privada, lavagem de dinheiro, crimes de preconceito de raça ou cor e genocídio. Ana, quero te ouvir aí. Vale lembrar aqui para quem está nos acompanhando que existem 3 projetos no Congresso visando, buscando anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Tem aí o projeto de lei apresentado pelo senador Hamilton Mourão, tem também a PEC, proposta de emenda à Constituição, do senador Márcio Bittar, e também um projeto de lei apresentado pelo deputado delegado Ramagem. Curioso como o ministro dos Direitos Humanos segue calado, Calado. Mesmo como Augusto sempre ressalta, com um cadáver na porta do Supremo Tribunal Federal. É um cadáver que está ali até hoje e com uma voz ensurdecedora, a voz do Clériston da Cunha, não de apenas mais um cidadão brasileiro, incomodando, essa narrativa toda também, essa falácia toda de que eles se preocupam com os direitos humanos, com as pessoas, com o devido processo legal. Durante quanto tempo, quantos anos nós ouvimos da esquerda que o Lula deveria ser solto porque o devido processo legal não foi respeitado? Depois a gente viu todo aquele malabarismo todo com o CEP. Mas, Paula, eu estava passando, enquanto os meus parceiros comentavam, passando os olhos aqui no chat, essa notícia de agora, por exemplo, assim como o vídeo do Barroso, tem gente perguntando se o vídeo do Barroso é antigo, esse que nós mostramos hoje, dessa fala dele, de agora, se o vídeo é antigo, se nós estamos mostrando vídeos antigos, porque o Brasil caiu nisso. É uma inconstitucionalidade por dia, é um absurdo por dia. Parece que eles copiam e colam as inconstitucionalidades, os abusos, os despautérios, os absurdos que nós estamos vendo. E aí, mais uma vez, nós perguntamos, cadê o Senado? Cadê o Senado para colocar um freio de arrumação constitucional nisso tudo? O novo PGR não vai se manifestar em relação a isso? Porque falamos aqui da outra, do PGR da Lindora Araújo, dizendo que o Supremo Tribunal Federal tem que extinguir a pena do ex-deputado Daniel Silveira, que ele foi agraciado com o indulto presidencial, não tem que estar preso. Agora, os condenados do 8 de janeiro não apenas não tiveram o devido processo legal respeitado, e agora vão andar por aí como zumbis, aqueles que não têm vida mais, porque não houve devido processo legal para eles, não houve, não foi respeitado. Advogados não tiveram acesso, e por que eles estão até hoje no Supremo Tribunal Federal, que pega qualquer casos de primeira instância, de segunda, de título de time de futebol, de sacos plásticos de supermercado? Onde está o Senado para colocar um freio de arrumação nisso? Paula, 2024, alguma pressão no Senado vai ter que acontecer no sentido de vocês precisam travar tudo de alguma maneira. Ou então, fecha tudo, economiza todo esse dinheiro que nós gastamos com o Senado, com Câmara, porque não dá mais. Até o brasileiro aqui no chat já está achando, que o dia da marmota, todo dia a gente acorda e é a mesma coisa. Não,
o vídeo do Barroso não é um vídeo antigo, por incrível que pareça. Bom, Silvio, os termos desse indulto natalino, que deve ser publicado aí antes do dia 25, o dia do Natal, ele foi elaborado por esse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão, uma entidade que pertence ao Ministério da Justiça, que continua sob comando do ministro Flávio Dino. Ou seja, né, ele foi elaborado por auxiliares do ministro Flávio Dino. Provavelmente, ou talvez, vamos dar o benefício da dúvida, algum desses integrantes recebeu a dama do tráfico, a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no estado do Amazonas. Recentemente, ela entrou pela porta da frente e teve uma reunião, sabe-se lá, para discutir o quê? Mas políticas penais, é disso que se trata, não é mesmo? O secretário para essa área chama-se Rafael Velasco. Foi trazido, o Flávio Dino importou ele do Maranhão. Ele era secretário do Flávio Dino no Maranhão. Essas pessoas todas estão presas numa narrativa, elas estão presas na ficção do golpe que nunca existiu. Então, elas não podem conceder indulto, por exemplo, a esses condenados, porque praticaram atos de depredação, alguns sequer consta materialidade da depredação, da baderna ocorrida em Brasília. Elas não foram, são pessoas que não têm imagens comprovando que elas estavam lá. Há o caso da garrafinha de água, que a gente tanto conta aqui neste programa. É uma senhora que não há imagem, repito, dela depredando nada. A defesa dela, uma das primeiras condenadas, diz que ela tentou sair do Palácio do Planalto, mas homens do GSI, depois da polícia, impediram, disseram que era mais seguro que ela permanecesse lá, claro, porque seria embarcada num ônibus com direção a um ginásio da Polícia Federal e de lá para a Colmeia, a ala feminina dos presídios em Brasília, no Distrito Federal. Ela, o DNA, as digitais dela foram encontradas numa garrafinha de água. Ela nunca disse que ela não entrou. O crime dela, segundo ela admite, é ter entrado no Palácio do Planalto. E aí ela não pode receber indulto e vai cumprir pena junto com esse lote já condenado a 14, 17 anos. Quando você leu o enunciado, né, apresentou a notícia, você listou, por exemplo, pessoas que integram facção criminosa, traficantes de droga, pessoas que cometeram crimes hediondos. Nesse caso, são pais, mães, avós, que saíram para protestar numa tarde que terminou de uma forma que nem eles nem ninguém gostaria. Talvez alguns devam pagar pela baderna, pelo tumulto, por ter quebrado alguma coisa. E aí tanto faz se é patrimônio público ou privado. Quem quebra alguma coisa merece ser punido por isso e ponto. Para aí. Todo o resto é uma história, uma narrativa, uma ficção de um golpe que estaria em curso em Brasília, e aí a participação de autoridades, o envolvimento, e até agora ninguém conseguiu provar absolutamente nada. Essa é a verdade. Nós vivemos aqui um ano completamente cercado por cortinas de fumaça o tempo inteiro. A cada 2 meses tem uma cortina de fumaça, e elas nascem, elas brotam das duas pontas da esplanada, seja do Executivo, por Palácio do Planalto, ou do STF. Né? Porque eles governam o Brasil em consórcio. Agora, resta aqui uma pergunta. Lá na frente, eu vou insistir sempre neste ponto. Lá na frente, quando este caso for revisitado pela história, quem será punido pela história é justamente o ministro Alexandre de Moraes e os outros 10, 8, 7, não sabemos, integrantes do Supremo Tribunal Federal. O que sabemos é que ninguém lá dentro tem coragem de dizer para o ministro Alexandre de Moraes: pare, o senhor já foi longe demais. O senhor conseguiu, por exemplo, manter a condenação de uma pessoa que provou que não estava no local onde o senhor disse que ele estava. Isso já foi longe demais. É hora de parar. Bom, e ainda nesse assunto, nesta terça-feira, outros 46 denunciados por participação nos atos do 8 de janeiro foram colocados em liberdade provisória.
Entre as medidas cautelares impostas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, estão a obrigação de uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e a proibição de uso das redes sociais e também de se comunicar com os demais investigados. Piotr, o que eu tenho percebido é que desde a morte de Clériston da Cunha dentro da penitenciária e sob a tutela do Estado é que o ministro Alexandre de Moraes tem concedido liberdade a blocos de presos do 8 de janeiro. Mas a situação deles não mudou de antes da morte de Clériston para agora. A sensação que dá é que, de alguma forma, o ministro Alexandre de Moraes sentiu a pressão, está passando um recibo de que algo errado estava acontecendo com a manutenção dessas prisões provisórias. Se assumisse o erro, seria melhor e faria isso rapidamente com todos. Esse caso do dia 8, e agora com essa notícia do indulto presidencial, uma série de outros presos condenados, tá? Indulto é para pessoas condenadas. Ou seja, que não é o caso de um monte de gente que está presa lá na Papuda e na Colmeia. Na Colmeia é o presídio feminino, a Papuda é o masculino, lá em Brasília. A coisa quando começa errada, ilegal, normalmente termina arbitrária e injusta. Está se normalizando esse caso de injustiça no Brasil e isso é o que de pior poderia acontecer. Parece que está tudo bem, pessoas foram presas. Sob qual acusação? A gente tem aqui o que se chama de barbárie jurídica. Qualquer jurista consegue apontar uma série de problemas nesses processos. Está se normalizando o erro processual, e não é o erro processual de primeira instância, que também não é admissível, mas enfim, que pode ser corrigido na segunda instância até na terceira instância, ou, neste caso em que o Supremo julga qualquer coisa, até no Supremo Tribunal Federal, você tem uma série de instâncias recursais. Neste caso, quem está errando é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso. Aí eu vou me lembrar agora de uma frase do presidente Lula, um comentário que ele fez na campanha do ano passado, em que ele fala, por exemplo, que ele pediu, em 1998, ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, que liberasse os presos sequestradores do Abílio Diniz. Meninos. Os meninos, como ele disse, né? Chamava de jovens. Eram argentinos, chilenos, tinham canadenses e um brasileiro. Bom, fizeram uma greve de fome, eu sei porque eu me lembro que eu cobri essa greve de fome deles, eles estavam internados, depois que foram soltos, foram internados aqui no Hospital das Clínicas. E houve toda uma movimentação, o PT trabalhava pelo indulto, trabalhava pela soltura. Fato é que os estrangeiros foram todos extraditados e o brasileiro foi indultado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso naquele momento, que segundo o Lula disse que foi a pedido dele. Me lembro sim que houve uma pressão gigantesca por parte do PT. Mas vamos lá, sequestro é crime hediondo, extorsão mediante sequestro, é o que faz um sequestrador. Sequestra alguém importante, rico, para pedir um resgate. Extorsão mediante sequestro. Ponto. É crime hediondo. 10 anos presos, julgados, com direito à defesa, todo o devido processo legal. No Brasil, que ainda respeitava o devido processo legal, não era esse Supremo, era outro Supremo. Essas pessoas mereceram, por parte do presidente Lula, naquele momento candidato, perdeu em primeiro turno para Fernando Henrique de novo, mas mereceu dele, ele se regozija disso, inclusive, citou isso na campanha do ano passado, que ele pediu para que fossem soltos sequestradores, crime hediondo, aqui no Brasil. Aí eu pergunto, qual é o comportamento, ou qual deveria ser um comportamento se tivesse um mínimo de humanidade? Eu não vou falar lógica, que lógica para o presidente Lula é um pouco demais, mas um mínimo de humanidade em relação a esses presos do dia 8, que, como a Ana Paula já fez menção, o Silvio também já fez menção, a gente já explicou isso várias vezes aqui. Augusto defende, e eu concordo com o Augusto, a anulação de tudo isso, porque tem tanto erro em cima de erro que não dá para corrigir uma coisa só. É óbvio que você pode ali tipificar rapidamente, descobrir pelas imagens, tem imagem, não tem? Quem realmente depredou, bom, vai lá, paga pela depredação. Mas atentado violento, alguma coisa ao Estado democrático, nossa, terrorismo, como se está dizendo, qual deveria ser o comportamento do presidente Lula agora? Ele deveria, por uma questão de coerência, de novo, pedir coerência, eu sei que é difícil, mas enfim, eu estou falando aqui de forma teórica, baseada nos fatos recentes. Qual deveria ser o comportamento dele agora? Não, tomou-se o cuidado de excluir-se completamente todos os presos do dia 8.
os que já foram condenados, porque indulto, né, precisa estar condenado. Tomou-se esse cuidado, entre aspas. Na verdade, aumentou-se a lógica da perseguição que está acontecendo, sim, desde o 8 de janeiro, o dia seguinte, quando aquelas pessoas foram presas, indistintamente, sem individualização de atitude, sem individualização também na hora de fazer o processo. Bom, é tanta irregularidade, mas enfim, um sequestrador de crime hediondo mereceu do presidente Lula, então candidato Lula, um pedido de indulto. Não vai fazer isso com os brasileiros aqui. Os brasileiros aqui que foram protestar e alguns exageraram, e, bom, e as imagens mostram tudo que a gente já sabe. Bom, Augusto, vale lembrar então que o indulto só é concedido para condenados, mas o STF já condenou 30 pessoas pelos atos do 8 de janeiro. Então, em relação a esses 30 condenados, o órgão vinculado ao Ministério da Justiça decidiu, então, que são excluídos os condenados por crimes crimes contra o Estado Democrático de Direito, que esses 30 condenados pelo STF já receberam penas aí que variam 13 a 17 anos de prisão. Vamos lá. Eu estou querendo reforçar a tese de que o Supremo está se metendo num beco sem saída e a gente está apontando soluções que ele ignora, vai ter de ser mais ousado para escapar desse beco. Vamos lá. Esse pessoal que ele acabou de libertar, esse lote, ele foi julgado? Houve julgamento? Não se decidiu, portanto, se são culpados ou inocentes. Não fica claro. Eles continuam punidos. Sim. Eles têm várias restrições, a mais cruel das quais é o uso da tornozeleira. Então, eles vão voltar a ser julgados. Qual é o prazo que eles têm, que eles podem esperar para que aconteça o fim do arbítrio? Vai haver um julgamento que eles não se usa mais tornozeleira, ou eles vão continuar esquecidos como foram durante um ano. Alguns são condenados, os outros saem com restrições. Vai haver outro julgamento, porque já saíram. Eles continuam todos sujeitos a essas restrições. Portanto, o Supremo não está concluindo nem nem as decisões sobre esse julgamento. Está se prolongando no tempo. E com isso o ministro Moraes vai erguendo um monumento à perversidade. Eu me lembro que era notícia em jornal, não faz tanto tempo assim, o encontro de alguém na cadeia que estava lá, inocente, o culpado era outro, e se descobria que ele estava preso há 2, 3 anos. Era o chamado erro judiciário, era notícia. Agora nós temos um crime judiciário, sem justificativa, que se prolonga no tempo, sem que os jornais noticiem. E sem que os culpados pela morte do Clériston da Cunha tenham coragem de mencionar o seu nome.